aí, pessoal, hoje eu tô aqui em São Paulo. A gente veio comprar umas comprinhas. Minha mãe tá aqui. A gente tá aqui na Marginal. Olha os prédios. Geralmente quando eu venho aqui, eu vejo a roda gigante, mas não dá pra eu mostrar hoje pra vocês. A gente veio ficar até o fim da tarde aqui. Eu te mostro, eu mostro pra vocês até o final o que aconteceu. Eu te falo. Inscreve no canal, deixa o like, tchau.